Abra uma Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Vamos trabalhar o conceito aqui do amor de Deus, do culto a Deus, da adoração ao Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, e depois eu vou discorrendo aqui a explicação. Leamos. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nós temos amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e de sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, o Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei, serão chamados terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, e com seus olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Depois a gente lê o restante. Feche os seus olhos, curva a cabeça. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós louvamos o seu nome, Pai. Nós bendizemos a Ti porque Tu és santo, Deus. Tu és poderoso. Fala, Deus, aos nossos corações nessa noite, Pai. Dai-nos entendimento da Sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro a gente precisa entender o contexto aqui que Deus envia uma mensagem por intermédio do profeta Malaquias. Malaquias significa mensageiro, e Deus envia uma palavra pelo profeta Malaquias, não uma palavra de bonança, não uma palavra boa de se ouvir, mas a Bíblia diz que Deus envia uma palavra contra Israel, ou seja, uma palavra dura, uma palavra pesada. Imagino eu que pesada tanto para o povo que ia receber, quanto para aquele que havia de trazer a mensagem. Porque quando Deus ele traz um contexto de repreensão, quando Deus traz um contexto de dureza, também é difícil para aqueles que entregam. E Malaquias ele tinha a responsabilidade de entregar essa mensagem. É evidente que o papel dele é diferente do nosso hoje. Hoje nós estamos pautados nas Escrituras e nós, o tempo que nós temos para pregar, nós sempre vamos usar as Escrituras como fundamento. Mas naquela época Deus falava por intermédio dos profetas. E Malaquias ele foi o último profeta antes dos 400 anos de silêncio. Malaquias foi um profeta que trouxe uma palavra da parte de Deus para um povo que estava desolado, para um povo desanimado. Fazia cerca de 100 anos que o povo de Israel havia voltado do cativeiro babilônico e a prosperidade, a bênção, as promessas, os milagres não estavam acontecendo como eles esperavam que aconteceria. O templo reconstruído por Esdras era um templo menor que o templo de Salomão, ou seja, ele era um templo pequeno, um templo simples. Os muros já haviam sido reconstruídos, mas a época de milagres entre o povo de Israel havia ficado ali, com Elias e Eliseu, ou seja, o povo ainda estava vivendo do passado, amargurado, na expectativa, mas porém desanimado. Não havia acontecido da maneira que o povo gostaria que acontecesse. Então, em determinado momento dos fatos, Deus envia uma palavra dura por intermédio de Malaquias para esse povo que esperava um milagre, que esperava uma série de coisas que de repente não estava acontecendo da maneira que eles estavam esperando. Então Deus envia uma mensagem de repreensão para o povo de Israel. Deus traz uma palavra de correção. Só de nós sabermos que Deus está trazendo uma palavra de correção, só de nós sabermos que Deus está trazendo uma palavra de confronto, já fica evidente que Deus amava aquele povo. A Bíblia diz que o pai repreende o filho a quem ele o ama. Quando Deus
Ele nos ensina, quando Deus nos exorta, quando Deus nos confronta, quando Deus dá uma sacudida na nossa vida, fica evidente que é o amor de Deus se manifestando, nos chamando para um conserto, nos chamando para uma responsabilidade maior, nos chamando para o arrependimento. E Deus, Ele traz uma palavra, uma mensagem de repreensão ao povo de Israel. Deus traz uma palavra de dureza, de correção. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, ela diz assim: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitados por ela. Quando Deus está corrigindo o povo de Israel e quando Deus está corrigindo as nossas vidas, pode até não parecer no primeiro momento alegre. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser confrontado, ainda mais nessa geração pós-moderna de hoje, né? Ninguém gosta, e naquela época Deus trouxe uma palavra dura, repreendendo, corrigindo, mas uma palavra de punição ao seu povo. Claro que com o chamado, com o desejo de trazer para o conserto. Não era uma mensagem falando: Israel, vocês vão conquistar, Israel, vocês vão entrar na terra prometida, Israel, vai acontecer, a aliança vai ser restaurada. Não, é uma mensagem de confronto. Algo que também é bem próximo nos nossos dias. Embora aconteceu muito tempo atrás, os nossos dias são dias onde a palavra de Deus muitas vezes é dura conosco, porque nós estamos numa geração pós-moderna, nós estamos numa geração que não gosta de ser corrigida, que não deseja a doutrina da palavra. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas correm atrás, e a Bíblia já dizia isso, ela fala: vai haver um tempo onde as pessoas vão correr atrás de mestres que falem aquilo que ela quer ouvir. Então, nós estamos nesse tempo, onde a prática do pragmatismo tem tomado conta da igreja, como era no tempo de Israel. Tinha o ritual religioso, mas não tinha honra a Deus. Tinha prática religiosa, mas não tinha adoração ao Deus vivo. Tinha o sacrifício ali no templo, mas as pessoas que ali iam sacrificar estavam literalmente desanimadas em cultuar o Senhor. Então Deus vai trazer uma mensagem dura da parte dele, uma mensagem que mostra o desprezo de Deus pelo culto que Israel está prestando, o desprezo de Deus pela oferta que Israel está trazendo, o desprezo de Deus por tudo aquilo que está acontecendo, pela negligência na adoração, pela negligência nos dízimos, pela negligência nos casamentos mistos. Então Deus vai trazer uma mensagem dura sobre aquele povo, simplesmente porque o culto estava desconfigurado. A maneira de adorar a Deus estava desconfigurada. A vida das pessoas não estavam refletindo o Deus que elas serviam. A aliança do povo de Israel com Deus estava quebrada. Os sacerdotes daquela época estavam com o sacerdócio corrompido, não chamavam o povo para arrependimento, aceitavam o comportamento das pessoas, não confrontavam o erro na forma de cultuar ao Senhor. Era algo crítico, que quando eu olho, eu consigo enxergar nos dias de hoje semelhança a esse tempo, onde o culto é desprezado, onde o tempo diante do Senhor é desprezado, onde as pessoas não querem ser confrontadas, onde as pessoas não querem ouvir a voz do Senhor, onde as pessoas não querem dedicar um tempo de adoração contínua e verdadeira diante do Senhor. Não uma adoração ritualista, porque naquele tempo de Israel, o culto a Deus era totalmente cheios de rituais, eram cultos totalmente cheios de coisas que eram necessárias ser feitas, principalmente porque muitas delas apontavam para a vinda de Cristo, apontavam para Cristo. Hoje não.
Mas a gente vai ver que assim como o povo de Israel estava negligenciando esse culto a Deus, muitos de nós negligenciam o culto hoje ao Senhor, porque faz do louvor um momento de ritual, faz da oferta um momento mecânico, faz de ouvir a palavra um momento ritual, despreza o culto ao Senhor, despreza esse momento que nós temos, aonde nós devemos adorar a Deus. Esse tempo que você está aqui nessa noite, meu amado, no domingo à noite, é um tempo onde você tem que buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade, é um tempo onde você tem que se dedicar totalmente ao Senhor. Mas nós vamos ver que o culto para o povo de Israel era cansativo, que o culto para o povo de Israel era um culto chato. Será que não é muito diferente do culto que você tem prestado ao Senhor? Será que você não tem tido esse mesmo sentimento? Que culto demorado, que culto chato, que palavra que não termina, que louvor cansativo. Olha, talvez seja a maneira que você tem conduzido o seu culto ao Senhor. E quando Deus traz uma palavra dura para o povo de Israel, no versículo 2 a gente vê que antes dele repreender, ele apresenta o seu grande amor a Deus. Antes dele chocar, ele diz para o povo de Israel que ele ama o povo de Israel, que ele sempre amou o povo de Israel, e ele ama de uma maneira não no sentido de que o amor havia passado. É engraçado que nós, como pessoas, a gente tem facilidade de amar e de repente a gente já não ama tanto assim, e se brincar e se ficar um tempo distante, o amor fica bem longe de dizer que ama. Por quê? Porque o nosso amor, às vezes, ele é falho. Mas o amor que Deus mostra no versículo 2 aqui pelo povo de Israel é um amor no sentido de que amei e continuo amando. Embora Deus manda uma palavra dura para o povo de Israel por meio de Malaquias, ele começa dizendo que vai repreender, que é uma mensagem dura, mas ele ainda demonstra que ele continua amando aquele povo. Assim como quando ele nos corrige, ele continua nos amando. Quando ele permite que nós somos afligidos, porque uma da formas de Deus corrigir o seu povo é afligindo também, permitindo as lutas também, a ponto de que nós viemos se arrepender. Não que seja só isso. No mundo tereis aflições, então muitas vezes nós temos lutas. Mas Deus, ele nos corrige de várias maneiras. E Deus traz uma correção para o povo de Israel. E traz, mas antes de... Ele fala, olha, eu sempre vos amei, diz o Senhor, eu sempre vos amei. O amor de Deus não é um amor como o nosso. O amor de Deus é um amor zeloso. O amor de Deus é um amor fiel. O amor de Deus é um amor que não é merecido por mim e por você. É por isso que é um amor que não depende de obras. E Deus vai falar isso por intermédio do profeta Malaquias. Ele vai deixar claro que é um amor que não é por causa das obras de Israel. Na verdade, Deus chamou um homem chamado Abraão, idólatra da terra da Mesopotâmia, para poder formar uma nação, na qual aqui no livro de Malaquias ele está dizendo que ele amou, que ele continua amando, ele continua demonstrando o zelo e o cuidado dele. O amor de Deus é um amor que produz glória para Ele mesmo. O amor de Deus é um amor que nos convence e nos traz de volta para Ele mesmo. Porque para Deus são todas as coisas. E Deus está falando para o povo de Israel, eu vos amo, eu continuo vos amando. Mas quando nós não entendemos o amor de Deus, quando nós não entendemos a maneira, não aceitamos a correção do Pai, quando nós não aceitamos o confronto de Deus, ou quando nós não aceitamos esse cuidado, nós passamos a ser pessoas murmuradoras, ingratas, porque nós não vemos no cuidado de Deus o amor dele por nós. E foi exatamente isso que Israel fala para Deus. Fala, que amor é esse que o Senhor nos ama? Israel está falando, há mais coisas contidas na pergunta de Israel a Deus. Ele fala assim, no versículo 2, de que maneira nos tem amado?
Há um contexto nessa pergunta. Israel quase que está falando para Deus: como é assim você está nos amando? A gente está aí com um tempo menor que o tempo de Salomão. Estamos num tempo difícil, estamos num tempo de escassez, estamos num tempo de luta, e o Senhor vem dizer que nos ama. Israel está falando para Deus: como assim? Como que o Senhor nos ama? É como se Israel estivesse falando: como que o Senhor diz que nos ama? O Senhor não está vendo a situação que a gente está vivendo? Eles indagam, eles respondem o amor de Deus de maneira a questionar a esse amor. Quando a gente questiona o amor de Deus, quando a gente não está satisfeito, quando a gente não entende o Evangelho, então passa a surgir no coração do homem dúvidas, passa a surgir no coração do homem autopiedade, passa a existir no coração do homem ingratidão, passa a existir no coração do homem uma série de justificativas para ele ser como ele é. Porque ele não recebeu o amor, ele não entendeu o amor, ele ainda... Não. O povo de Israel sabia do amor de Deus, mas murmuravam, questionavam, estavam desanimados em cultuar a Deus. Eles estavam desanimados, eles estavam enfadados em adorar o Senhor. Então Deus mostra para Israel da seguinte maneira: Deus fala para Israel em outras palavras: eu não escolhi vocês pelas obras de vocês, eu não escolhi vocês porque vocês eram merecedores do meu amor entre as outras nações. Olha o que ele vai dizer no versículo 3, versículo 2 ainda, né? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, no entanto amei Jacó. Quando a gente vai em Gênesis, a gente vê que Deus fala assim: olha, no ventre da mãe de Esaú e Jacó existem duas nações. Rebeca, né? Existem duas nações. E Deus fala através do profeta Malaquias aqui no versículo 2: por acaso não era Esaú o irmão de Jacó? E eu não amei Jacó? Deus está mostrando que o amor dele pelo povo de Israel foi um amor por soberania, foi um amor porque assim ele o quis. Ele resolveu amar o povo de Israel, porque de Jacó vai surgir Israel. Abrindo um parênteses aqui, não significa que tudo que aconteceu com Esaú foi por causa disso. Embora quando Deus ele olha pela eternidade, ele sabe o que acontece lá na frente, não por aquilo que ele pode prever, mas por aquilo que ele já determinou, porque ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores. Mas Esaú, ele era uma pessoa que rejeitou o Senhor. Esaú foi uma pessoa que rejeitou a primogenitura. Esaú, dos descendentes de Esaú, foram aqueles que perseguiram o povo de Israel. E Deus vai falar assim: olha, eu amei a Jacó. Eu amei. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: a fé é uma consequência desse amor que Deus teve por Israel demonstrado na nossa vida. A fé é a consequência dessa eleição, a fé é a consequência desse amor. Deus amou Jacó segundo os seus conselhos eternos. E aí ele vai falar: vocês estão vendo Esaú, a descendência do Esaú, aqueles que vêm de Edom? Olha, eles foram expulsos da terra deles. E ainda que eles queiram reconstruir, se eles assim o fizerem, eu vou destruir. E Deus, ele está demonstrando aqui no capítulo 1 de Malaquias toda a ira de Deus sobre esse povo para todo sempre. Ele vai dizer no versículo 3 e 4: rejeitei a Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais no deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, o Senhor dos exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu os demolirei. Serão chamados terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. A descendência de Esaú seguiu os passos de Esaú. A descendência de Esaú
perseguiu a Israel. A descendência de Saul se juntou com a Babilônia para matar o povo de Deus. Quando você estuda no Antigo Testamento, você vai ver que a descendência de Esaú é aquele povo que não deixa Deus passar no meio da terra deles, proíbe que o povo passe no meio da terra deles. Então Deus fala: olha, vocês estão vendo Esaú? Não vão prevalecer. Mas Israel em Israel havia promessa. Israel tinha a promessa de Deus, e por isso Deus estava corrigindo o seu povo. E quando Deus começa então a corrigir o povo de Israel, antes disso ele fala no versículo 5: e com os olhos vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus mostra que Ele é soberano, não só do povo de Israel, mas de todo o mundo. Ele é um Deus poderoso sobre todos. Ele começa então a demonstrar e revelar a razão pela qual a ira dele, a repreensão dele vinha sobre o povo de Israel. Olha o versículo 6: ó filho, o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome. Então Deus, ele fala assim, ele traz um contexto de que ele começa a cobrar, ele começa a mostrar que ele não aceita o culto que Israel está oferecendo, que ele não aceita o que esse povo que foi amado por ele está fazendo. Deus cobra de Israel a honra, assim como ele cobra de nós. Deus, ele tem que ser a primícia na nossa vida. Quando nós nos deslocamos da nossa casa para buscar o Senhor na igreja, nós temos que vir aqui para priorizar a adoração a Deus. Quando nós estamos no nosso dia a dia, na rua, aonde quer que nós estejamos, como primícia da nossa vida tem que ser honrar ao Senhor. Porque o trabalho secular, assim a gente põe secular para que você entenda que a pessoa que não trabalha na igreja, o trabalho, ele não só dignifica o homem, mas ele também tem que honrar a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não façais como se estivesse fazendo ao homem, façais como se estivesse fazendo a Deus. Então Deus, ele vai falar: vocês precisam me honrar. Vocês precisam me honrar como um filho deve honrar o pai. Mas Deus, ele começa a mostrar que ele não está sendo honrado pelo povo de Israel. Você tem honrado o Senhor na sua vida? Você tem honrado o Senhor no seu dia a dia? Você tem honrado ao Senhor no culto que você presta no domingo à noite? Você tem honrado o Senhor no seu trabalho? Deus, ele está vendo todas as coisas. E ele questiona Israel. Ele fala: vocês não têm me honrado da maneira que vocês deveriam me honrar. Vocês não têm me honrado como um filho honra. Ele está trazendo um contexto de que mesmo quando estão cumprindo os rituais, vocês não estão me honrando. Deus está falando isso para Israel. Mesmo quando vocês vão sacrificar os animais, mesmo quando vocês vêm trazer ofertas para mim, vocês não me honram. A ponto de Deus falar: olha, quisera eu tivesse alguém para fechar a porta do templo, para que vocês não me ofereçam isso que vocês têm me oferecido. Então Deus ele requer do homem honra. Deus, ele requer daqueles que ele amou honra. Nós temos o dever, nós temos o compromisso, nós temos o chamado para honrar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos honrar o Senhor em todas as nossas atitudes. Nós vamos falhar, nós somos falhos, mas nós temos que ter dentro do nosso coração que é nosso dever prestar um culto digno ao Senhor. Nós temos que vir na igreja animados para glorificar o nome do Senhor. No momento da abertura nós temos que orar. No momento do louvor nós temos que cantar ao Senhor com nossas forças. Nós temos que abrir os nossos lábios. Nós temos que adorar a Ele. Não é um momento para nós esperarmos o tempo passar, é um momento para nós proclamarmos a grandeza do Deus que nós servimos. Não pode ser um ritual. Nós vamos ver aqui que Israel cumpria o ritual, mas Deus não aceitava. Quando não há amor,
na honra que nós damos ao Senhor, quando não há amor, quando nós estamos aqui no culto, então isso não é honra, isso é adulação. Mas qual que foi a resposta dos líderes? Qual que foi a resposta dos sacerdotes? Porque Deus começa primeiro repreendendo os sacerdotes. A gente sabe que naquele tempo existia o sacerdote. Hoje nós sabemos que existe um sacerdote universal, né? Todos nós somos reinos e sacerdotes do Senhor. Mas naquele tempo existia um sumo sacerdote, o sacerdote ali que era um mediador entre Deus e o povo. Hoje o nosso mediador é Cristo Jesus. Então Deus está confrontando a liderança, os sacerdotes, assim como Deus confronta a liderança da igreja hoje, os pastores, os líderes. Deus confronta, falando aonde está a honra no culto. Mas qual que é a resposta dos sacerdotes? A mesma do povo. Olha o que os sacerdotes vão dizer aqui. E vós perguntais, como que temos desprezado o teu nome? Eles perguntam isso porque eles estavam cumprindo os rituais. Mas Deus, Ele repudia o desprezo pelo culto a Ele. Deus, Ele repudia o desprezo quando nós fazemos de qualquer maneira. Quando a gente faz de qualquer maneira, quando a gente vem na igreja cultuar a Deus e assim nós fazemos de qualquer forma, isso deixa de ser uma honra a Deus, isso deixa de ser uma adoração, isso deixa de ser um culto e passa a ser um ato religioso, sem observação da palavra de Deus. Deus, Ele está confrontando os sacerdotes porque a doutrina naquele tempo estava corrompida. Assim como nós temos visto hoje em dia a doutrina do Senhor sendo corrompida em muitos lugares. O povo, a começar pelos sacerdotes, estavam sem relacionamento verdadeiro com Deus, estava apenas cumprindo um costume. O culto deles estava distorcido. Quando a liderança é omissa, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Quando a liderança é omissa e sem doutrina, ela produz crentes mundanos e relaxados com Deus. Quando não há confronto, não há mudança. Quando não há repreensão da nossa parte, quando não há ensino, o povo se perde. Então Deus está confrontando, porque os sacerdotes não estavam mais ensinando. Deus está confrontando, porque os sacerdotes não estavam mais cumprindo a palavra da maneira que estava cumprindo. Deus está cobrando os sacerdotes porque eles não estão fazendo da maneira que é para fazer. Havia um padrão na oferta, havia um padrão no ritual, havia um padrão no culto, mas os sacerdotes, eles entraram na onda do povo e desanimaram também. Então, eles estavam aceitando qualquer coisa. Versículo 7 e 8 diz assim: ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais, como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceste animal aleijado ou doente, isso também não é errado. Ora, apresenta ao teu governador, será que se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele fala, olha, vocês estão estão trazendo sobre o meu altar alimento impuro. Deus havia estabelecido que para a oferta ao Senhor, para o ritual do sacrifício, tinha que ser o melhor animal, a primícia, mas o povo estava apertado, e os sacerdotes então cederam, e aí começaram a sacrificar animal que não tinha sentido nenhum, não sacrificavam o melhor, sacrificavam o animal cego, sacrificava o animal coxo, sacrificava aquele que era rejeitado ali no meio dos animais. E Deus fala, não, vocês estão fazendo da minha mesa, trazendo animal impuro. Não era isso que a lei do Senhor rezava. Não era isso que a lei do Senhor ensinava. Ela falava, tinha que trazer o melhor animal. Então, uma oferta que estava revelando, refletindo a vida do povo, um povo desanimado, um povo que desprezava o Senhor, um povo que honrava mais o homem do que a Deus, porque Deus fala assim, apresenta-te para o teu governador, oferece lá para o teu governador o que você tem oferecido para mim, vê se acaso ele vai aceitar o que você tem oferecido. Ou seja, Deus fala assim, olha, você tem honrado mais os homens do que a mim.
Olha o versículo 9 aqui. Olha o que Deus vai dizer aqui, versículo 9. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Olha o que Deus vai falar, meu amado. Com esse tipo de oferta, será que Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu não quero aqui trazer só o contexto de oferta, tá, irmãos? Porque o ritual no Antigo Testamento era um ritual de sacrifício. Mas eu quero trazer um contexto de culto aqui. Com esse culto que você tem oferecido a Deus, com essa adoração que você tem oferecido ao Senhor, com essa dedicação, com essa diligência, será que Ele vai ouvir a sua oração? Será que se você suplicar, porque a impressão que nós temos... E o ensinamento que a gente vê por aí é que Deus escuta qualquer oração. Mas a gente tem vários textos na Bíblia que falam que essa oração Deus não ouve, que essa oração Deus não aceita, que essa oração Deus não atende, que dessa forma a gente vê a Bíblia ensinando, eu já preguei isso para vocês. Então Deus está falando, com esse tipo de adoração, com esse tipo de culto que você está prestando, com esse tipo de vida que você tem conduzido a sua vida em adoração a Deus, será que Ele vai te atender? Deus não ia ouvir o clamor daquele povo. Deus não ouve o clamor de alguém que o despreza. Deus não ouve o clamor de alguém que despreza a palavra, que despreza o culto, que despreza a adoração. Deus não ouve o clamor daquele que está desprezando Ele. Eu não estou dizendo daquele que tem fraqueza. Eu não estou dizendo daquele que tem fraqueza diante de Deus. Eu estou falando que precisa ser fortalecido no Senhor, daquele que está bebendo o leitinho. Eu estou falando daquele que conhece e resolve desprezar. Versículo 10. Olha o que Deus vai dizer no versículo 10, se não é de chocar. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Não acendesse em vão porque ele não estava recebendo. Nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus estivesse falando, Deus prefere a porta fechada do que um mau culto a Ele, um culto que despreze a palavra de Deus. Deus está dizendo que Deus repudiava aquela adoração, Deus repudiava aquele culto, Deus repudiava aquilo que eles estavam fazendo, a ponto de Ele falar, olha, se alguém fechasse essa porta, para que não mais acendessem, queimassem incenso no meu altar, até que houvesse arrependimento, até que houvesse, porque isso que vocês estão fazendo, eu não tenho aceitado. Eu tenho repudiado. Deus prefere portas fechadas a um culto que não o honre. Nós precisamos honrar o Senhor. Eu quero que nessa noite você seja tocado, que você precisa honrar a Deus, não só no domingo à noite, não só na quarta, mas todos os dias da sua vida, não só dentro da igreja, mas aqui também. Aqui também. O momento que você está aqui precisa ser um momento de adoração ao Senhor, é quando a igreja do Senhor se reúne. Domingo passado eu fiquei feliz numa das músicas que cantaram, eu não sei qual, mas na hora que começou a cantar eu ouvi a voz da igreja, estava mais forte que a voz do povo aqui, e alegrou meu coração. Meu irmão, a gente tem que louvar, a gente tem que cantar, a gente tem que soltar a voz. É um momento de glorificar, é um momento de cultuar, é um momento de adorar. Não é um ritual. Deus não está procurando ritualistas, Deus não está procurando atos religiosos, Deus não está procurando uso, costume, esse tipo de coisa, no sentido de atos em vão. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, no louvor, no momento do culto, no momento da palavra, mas também no momento da sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos estar adorando, nós precisamos estar honrando, nós precisamos estar fazendo da forma que Deus ensina. Mas quando nós não honramos a Deus em nosso cultuar, nós passamos a ter má vontade de buscá-lo, nós passamos a ter má vontade em ir na igreja, nós passamos embora nós reconhecemos que Ele é poderoso, nós os desprezamos
no nosso coração, nós o desprezamos no nosso dia a dia, nós o desprezamos no nosso cuidado com a palavra, nós o desprezamos no cuidado das nossas ações, nós simplesmente seguimos. Versículo 14 e 15, não, versículo 11, ele diz assim: Mas meu nome é grande entre as nações do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível. Versículo 13: afirmais também: que canseira! E o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei como ofertas o que foi roubado, o aleijado, o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. E fala: meu nome é grande. Evidente que naquela época aqui, alguns autores, alguns tradutores da Bíblia têm até dificuldade de traduzir esse texto no tempo presente, né? Porque Deus era o Deus de Israel, mas nós sabemos que Deus é grande entre as nações. E um dia, no grande dia do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né, que Ele é rei, que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas aqui está no presente: em todo lugar oferecem ao meu nome incenso. Mas só que vocês têm profanado. Mais uma vez Deus dá um chacoalhão no povo de Israel. Vocês têm profanado. E aí Deus vai trabalhar o contexto do ritual novamente, o contexto do culto. Vocês têm profanado o culto, vocês têm profanado a adoração. Meu amado, a adoração não se faz de qualquer jeito. Cultuar a Deus não pode ser de qualquer maneira. Nosso comportamento aqui não pode ser de qualquer forma. Nosso comportamento no dia a dia não pode ser de qualquer maneira. Mas vamos falar um pouco do culto aqui, do que a gente está vivendo agora no presente. Nosso culto não pode ser com desprezo. Nosso culto não pode ser com má vontade. Nosso culto não pode ser com pensamento: que canseira, que culto que não termina, que palavra longa, que louvor longo, que louvor ruim. Porque você está aqui para buscar e adorar o Senhor. Você dedicou o seu dia inteiro, às vezes para descansar ou para fazer outra coisa, mas quando chega no culto, você fica cansado. É porque você está desprezando o culto do Senhor. Sabe por que está difícil? Porque você precisa consertar seu coração com Deus, porque você está desprezando esse culto. Você está desprezando esse momento que você passa aqui, que é o momento de você adorar. Então você não vê a hora de acabar. É apenas um ritual religioso. Eu não vejo a hora de acabar, para mim poder, enfim, conversar, bater papo. Esse é o momento que nós temos que estar com o coração resignado diante do Senhor. Esse é o momento que o nosso coração tem que transbordar de alegria pelo privilégio de poder adorá-lo. Esse é o momento que o nosso coração tem que se alegrar, mesmo que o Senhor esteja puxando a nossa orelha, porque Ele repreende o filho que Ele ama. Ele não está falando: olha, se vocês reconstruírem, eu vou destruir, como Ele proferiu para a nação de Edom. Olha, ainda que eles reconstruam, eu os destruirei. Não, Deus está nos chamando para o conserto. Deus está nos chamando para a restauração. Deus está nos chamando para honrá-lo. Deus está dizendo para que nós venhamos diante dEle como filho vem diante do Pai. Versículo 14 e 15. 14, né? Perdão. Maldito seja o enganador. Olha aqui o que ele vai falar. Maldito seja o enganador, que tendo o animal macho sem defeito no seu rebanho. Presta atenção. O animal macho sem defeito no seu rebanho promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor o animal defeituoso. Isso é uma zombaria diante do Senhor. Então, quando a pessoa ela já está com o coração assim,
o culto dela é um culto difícil, ruim, é um culto repetitivo. Mas nesses moldes, Deus ele vai rejeitar tanto o ofertante, como a oferta e também a oração dessa pessoa. Nas nossas ações, o nosso louvor deve ser a Deus. Deus ele é Senhor e deve ser honrado e adorado pela nossa vida com reverência e também com honra. E isso não se aplica apenas ao cantar, isso aplica em todo o contexto da nossa vida. Honra sem amor é adulação. Honra sem amor não é honra. Honra sem amor é apenas um faz de conta.